canal Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, aqui no YouTube, e celebrando a ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos na segunda semana do domingo de Páscoa. Eu quero ler com você nessa ocasião Salmo 42, versículo 2. Aqui ao fundo temos uma imagem, é uma figura que representa o túmulo vazio. Jesus ressuscitou e ele vive e reina para sempre. O Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Jesus ressuscitou o terceiro dia. Para nós que estamos aqui em pleno século XXI, ano 2020, isso significa que estamos 1993 anos depois disso. Jesus nasceu 1 ano, 2 anos antes da morte de Herodes. Herodes morreu no ano 4 antes da era cristã. De maneira que Jesus morreu com 33 anos e ressuscitou ao terceiro dia. E, portanto, estamos quase 2000 anos após isso. E quantos dias demorou você que é crente? Quantos dias irá demorar ainda? Talvez você que ouve e ainda não creu em Jesus. Deus é um Deus vivo. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. O salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi reinou entre o ano 1010 a 970 anos antes de Cristo. Então nós estamos a 3000 anos deste salmo de Davi. Antes disso, Deus falou a Moisés, em Êxodo: eu sou o que sou. No Salmo 102, diz: és o que és, e teus anos não têm fim. Jesus, quando esteve entre os homens, registrou João no capítulo 8, que ele disse: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usou a mesma expressão que Deus usou com Davi, ele dizendo: eu sou o Deus vivo, o único Deus, o Deus verdadeiro. O Evangelho de João registra vários sinais. Nós temos 7 sinais no Evangelho de João descrevendo Jesus como sendo Deus, o Deus vivo. No capítulo 6 ele disse: eu sou o pão da vida. No capítulo 8 ele disse: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Também no capítulo 10, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 14, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Por isso, Hebreus capítulo 13, versículo 8, registra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse, capítulo 1, em várias das igrejas que Jesus se referiu nesse capítulo 1, ele diz que ele é aquele que é, que era e que há de vir. É aquele eterno Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Por isso estou relembrando essas palavras de Stanley Jones, o Cristo vivo. Nosso evangelho não termina na morte, mas na vitória, mas em vitória, não em túmulo, mas em triunfo. Por isso, radiante otimismo vive em nosso coração. Ó, amado, Jesus está vivo. Ele vive, e verdadeiramente ele vive. Eu não o vi, mas estou certo que Jesus vive. Ele é meu Senhor, ele é meu Deus.
Como o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim a minha alma tem sede. O Tesouro de Davi, escrito por Charles Spurgeon, do século XIX, esse é chamado de uma contribuição literária mais excelente que Spurgeon deixou em seus escritos. Ele comentando este Salmo 42, ele fala que esse salmo é digno de ser cantado pelos melhores cantores em seu tempo. Não poderia ter nada melhor para cantar, com expressões profundas, em modo distinto, para instruir os peregrinos no caminho para o céu. Os cantores escolhidos foram os filhos de Corá. Esses filhos de Corá foram convidados para cantar esse delicioso salmo, com expressões tão características. A pergunta é por que os filhos de Corá foram escolhidos? Olhando Números capítulo 26 e capítulo 16, nós lemos que os filhos de Corá foram poupados de morrer com seu pai, quando ele e os seus seguidores foram engolidos vivos pela terra por causa dos seus pecados. Em Números 26, versículo 11, diz que a descendência de Corá não desapareceu, eles não morreram, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Datã, os filhos de Abirão, que estiveram na mesma rebelião com Corá, todos eles morreram, diz o versículo 27. E nenhum deles sobreviveu, mas os filhos de Corá milagrosamente foram poupados. Eles foram os únicos poupados naquela rebelião. Eles foram preservados. Nós não sabemos por quê. O característico favor de Deus se manifestou na vida dos filhos de Corá. E é possível apreciarmos, então, que essa eleição notável a eles, filhos de Corá, pela misericórdia, pela compaixão eterna de Deus, fez com que eles ficassem cheios de gratidão. E eles se dedicaram à música sacra. E as suas vidas poupadas foram então consagradas para sempre para a glória de Deus. E eles se tornaram os melhores cantores de Israel. E da mesma forma, nós fomos resgatados do nosso pecado. E Deus lançou os nossos pecados para longe do nosso coração. Miqueias diz que Deus atirou para longe os nossos pecados, atirou para profundezas do mar. Isaías diz que Deus apaga todas as transgressões por amor do seu nome. Jeremias diz que o Senhor purifica de toda malignidade. Salmos também fala que Deus redime de todos os pecados. E que Deus dá um coração de carne, um coração novo, diz Ezequiel. Por isso o apóstolo João, escrevendo a primeira carta, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Paulo, escrevendo a Tito, diz: para isto o Filho de Deus se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado. Então, Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Por isso, da mesma forma como os filhos de Corá, nós fomos resgatados do pecado. Quando nossos passos estavam descendo para a cova, para a perdição, pela maravilhosa graça de Jesus, Deus lançou para longe do nosso coração as nossas ofensas. Então nós devemos nos unir com entusiasmo ao salmista e dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Meus amados irmãos, esse clamor do salmista é o clamor de um homem distante do lugar da adoração. E nesse tempo da pandemia, nós estamos longe do templo. Como eu estou sentindo sede de Deus, o Deus vivo, e poder entrar no santo lugar. Sabemos que o templo não é só o único lugar santo, nós somos chamados no Novo Testamento como templo do Espírito Santo. Mas lá nós congregamos como igreja, como povo de Deus. É a mesma ideia do Salmo 42, poder entrar no templo e adorar o Deus vivo na congregação dos santos. Então, Jesus vive, Senhor meu, Deus meu, Ele é, verdadeiramente vive. E o Salmo, então, está falando dessa sede, de um povo que tem sede do Deus vivo.
Quando Deus falou a Moisés, e Moisés transmitiu isso àquela geração que estava pronta para entrar na terra de Canaã, o livro de Deuteronômio foi escrito para aquela geração que sobreviveu 40 anos no deserto e estava agora pronta para entrar na terra prometida. Então Moisés lembra aquela geração, olha, ele questiona, desde os tempos passados que te precederam, Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu. Olha, veja se já aconteceu algo tão grandioso, ou se ouviu algo semelhante. Existe um povo que tem ouvido a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como tu ouviste, que tenha permanecido vivo. Então, ele está lembrando o povo de que o povo sobreviveu mesmo ouvindo a voz do Deus vivo, quando o monte fumegava, havia relâmpagos, som de trovão, buzinas, e aquele povo estava tão amedrontado que disse para Moisés, olha, não fale Deus conosco, fale Deus com você, Moisés, e você falar conosco. Agora, no Novo Testamento, nós temos uma imagem totalmente diferente. Jesus no monte, sentando e falando àquela multidão que o seguia, e diz que a voz de Jesus era mansa, e o povo gostava de ouvir a Jesus. E Hebreus fala que nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho. Então Deus vivo se fez carne, ele habitou entre nós e ele falou a nós. Ele falou a nós nesses últimos tempos. Por isso, Atos fala que o Evangelho nos anuncia que devemos nos afastar das práticas inúteis deste mundo. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, fala que nós chegamos agora ao Monte Sião, não aquele monte de fogo, mas agora a cidade do Deus vivo, a reunião solene, jubilosa do povo de Deus, do Deus vivo. E nós fomos completamente purificados. Hebreus também fala. A nossa consciência foi purificada para servirmos o Deus vivo. Ora, só podemos servir o Deus vivo com a consciência purificada dos nossos pecados. Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, diz que nós devemos servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E aos Filipenses ele diz, vivendo num mundo corrompido, num mundo perverso. Mas assim, num mundo corrompido e perverso, nós somos como estrelas resplandecendo, como astros à luz de Deus, como filhos inculpáveis, como filhos que foram purificados e são irrepreensíveis. Oh, meus amados irmãos, o autor dos Hebreus também fala que temos que ter muito cuidado. Ele diz, irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Lembra de Tomé? 8 dias dizendo, se eu não ver, eu não creio. Um coração incrédulo. Quantas pessoas ainda estão com o coração incrédulo? E a palavra de Deus está dizendo, olha, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz também Hebreus 10, 31. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Nós, pregadores da palavra de Deus, nós, professores que ensinamos a palavra de Deus, nós, evangelistas que ensinamos o caminho do evangelho, nós, cristãos no mundo, nós estamos trabalhando, nós estamos lutando para que as pessoas coloquem a sua esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens que creem nele, que creem em Jesus Cristo. E é nesse sentido que Daniel, encerrando o seu livro no Velho Testamento, fala, os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Ai, que maravilha! Experimente Jesus. Se você ainda não experimentou, experimente Jesus. Jesus é o que há de melhor para a nossa experiência. Há 3 anos atrás, eu publiquei na rede social, experimente Jesus.
Esta história foi registrada na revista Time, nos Estados Unidos. Vou fazer aqui um breve relato sobre essa história. Nós estamos vendo um tempo parecido, ainda não aprofundamos na crise por causa dessa doença, mas pode ser que vamos mergulhar muito nessa crise. As coisas que estão acontecendo na política, na inimizade entre os políticos, aqui no Brasil é uma coisa assustadora. Pode ser que vamos, como Brasil, mergulhar numa crise horrível, e as nações do mundo estão mergulhando. E essa experiência, eu lembrei dela, e eu quero ler aqui rapidamente, diz: experimente Jesus. Após a Segunda Grande Guerra, o mundo mergulhou numa crise sem precedentes. As grandes potências envolvidas em dívidas, crises internas e externas, convulsões políticas e militares, amedrontavam a todos. Nuvens negras pairavam sobre as ações que ainda há pouco haviam sido lavadas de sangue. E ainda mais, um novo confronto militar entre o Oriente e o Ocidente parecia eminente. Estadistas e políticos, filósofos e escritores, governantes e líderes dos grandes grupos religiosos, todos sentiam que a tão sonhada paz mundial estava por um fio. Foi então que a revista Time dos Estados Unidos teve a ideia de lançar um concurso oferecendo $100 mil a quem descobrisse a solução tão difícil. Qual a solução para a crise mundial? Apenas uma ideia seria suficiente. Foram enviadas à redação da Time 20 mil respostas, com 20 mil soluções. As respostas eram das mais variadas procedências: escritores, estudantes, artistas, filósofos, políticos, etc. Uma comissão foi nomeada pelos redatores para classificar os resultados entre as 20 mil respostas. Com as 20 mil soluções, apenas uma foi escolhida e surpreendeu todo mundo. Experimente Jesus. Sim, meu caro amigo, para a crise que paira sobre o mundo, hoje a revista Time poderia fazer novamente um concurso e a resposta poderia ser a mesma: experimente Jesus. Para todos os problemas humanos, ele ainda é a solução. Experimente Jesus. Coloque-o em sua vida e você ficará surpreendido com os resultados. Esta história foi registrada na revista Homem Batista, em 1994, quarto trimestre. Oh, que maravilha que nós podemos contar com Jesus. Nós podemos contar, Jesus é o Deus vivo. E num lugar como este, em que temos sede, podemos dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Verdadeiramente Jesus vive, aleluia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não vi, mas estou certo que Jesus vive. A minha alma tem sede do Deus vivo. Jesus vive e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não tem fim. Que maravilha contar com essa bênção, essa grande bênção da ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Podemos dizer: Deus vive, Jesus vive, verdadeiramente Jesus vive. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, quase 2000 anos depois, Jesus é o mesmo. E hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão. Como diz um hino: pois só Jesus Cristo salva e traz paz ao coração. Por isso as Escrituras diz: se com a sua boca você confessar o Senhor Jesus Cristo e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, diz o apóstolo João, Deus permanece nele e ele em Deus. Tenho esperança porque Jesus Cristo vive. Não tenho mais sede, porque Jesus sacia minha sede hoje. E eu tenho certeza que ele há de saciar amanhã também a minha sede, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
se você já confessou com a sua boca Jesus Cristo publicamente, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o seu Salvador, e crê no seu coração, olha, una-se aos melhores cantores e cante louvores a Deus, porque Deus afastou para longe de você, como para longe do meu coração, os nossos pecados. E agora devemos cantar louvores a Deus por tão grande salvação, porque Ele é o nosso Deus vivo. E logo que pudermos, vamos entrar no templo e adorar com toda a congregação. Mas se você não experimentou ainda Jesus, experimente Jesus. Deixe Jesus ser o seu Salvador pessoal. E você, experimentando Jesus, irá ter a mesma experiência que nós, de que a sua sede espiritual terá sido completamente satisfeita e que Jesus vai permanecer em você todos os dias da sua vida. E você vai permanecer nele, hoje e eternamente. Que Deus nos guarde e nos abençoe com o seu amor, com a sua paz, com a fé e com a esperança. Amém.